Que o Senhor os abençoe, irmãos e irmãs, nesse dia. Que recebam chuvas de bênçãos da parte de nosso Deus poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Uma saudação com muito carinho também para todos vocês que estão lá, que nos verão, ou estão nos vendo, ou nos veem. Desde aqui, desde Weston, mas que esse ensinamento vai para todos os lugares onde Deus permite que chegue um coração que busque a Deus, e ali está o Senhor. Ali está o Senhor. Dizemos que em mais de 60 países, Deus tem permitido que tenha grupos, um grupo de pessoas que amam a Deus, e ali, pois, está o olhar de nosso Deus, está a bênção dele, apoiando e manifestando-se em cada vida, mostrando que ele é real, que ele vive, que ele existe. E isso é o que nós estamos pregando, o evangelho que estamos pregando é Deus vive e Deus fala hoje. E Deus se manifesta em qualquer lugar onde um coração, onde um ser se disponha para buscar, para encontrar a Deus e seguir seus caminhos. Ali está o Senhor. Bênçãos para todos vocês, bem-vindas as pessoas pela primeira vez. Bem-vindas as pessoas recentes. Podem sentar-se, podem acomodar-se e com regozijo em nossos corações. A citação que temos do ensinamento para continuar aprendendo e também nos informamos como foi que o Senhor Jesus Cristo sofreu a crucificação na cruz, sofreu a morte, mas o mais formoso, o mais glorioso foi que ele regozijou também por ter ressuscitado, porque era nosso mesmo Deus manifestando-se ao mundo, habitando em um corpo de carne e osso. E muitas pessoas não creem porque dizem que isso é impossível, que não há teoria que possa comprovar essas coisas. Mas como nós sabemos que Deus, para ele não tem nada difícil nem impossível, porque ele do nada faz muitas coisas, nós sim cremos isso. Cremos nele e cremos em seus escritos e cremos em sua manifestação, em sua existência. A honra e a glória seja para o nosso Deus. Portanto, que na semana passada, no ensinamento anterior, paramos no verso 35 de Mateus 27. E hoje, pois, vamos continuar com Mateus 27 e vamos continuar no verso 36. E diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler o 35. O 35 diz, o lemos no ensinamento anterior. Depois que o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse a profecia, ou o dito pelo profeta. O profeta, naquele tempo, segundo Salmos 22, Davi, o rei Davi. E aqui ele profetizou, o rei Davi, repartiram entre si minhas vestes e sobre minha roupa lançaram sortes. Nós o lemos em Salmos 22, 18, quando o rei Davi profetizou acerca desse acontecimento. Aí percebemos que já Deus, muitos séculos atrás, tinha mostrado a seus profetas o que tinha acontecido, porque para Deus todas essas coisas já tinham acontecido, porque segundo o Senhor, segundo as Escrituras, diz as Escrituras que tudo que nós estamos vivendo, que a vinda do Senhor Jesus Cristo na terra, que
sua morte e ressurreição, a pregação do evangelho, que tudo já estava realizado, já estava feito desde antes da fundação do mundo. Desde antes de Adão e Eva, já tinha tudo, tinha realizado, todas essas coisas tinham se feito. E por isso é que está a profecia, a palavra profética, onde aqui está falando em um tempo presente. Torno a ler o verso 35. Diz: depois que o crucificaram, repartiram entre si suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o dito pelo profeta, que profetizou o seguinte: repartiram entre si minhas vestes, falando de algo presente, algo que já tinha acontecido. Era um presente, mas estava narrando um passado. Repartiram entre si minhas vestes e sobre minha roupa lançaram sortes. Isso o fizeram. Isso profetizou o rei Davi. Portanto, que passaram séculos e séculos para que essa profecia se tornasse uma realidade fisicamente ou literalmente. Bem, pois tem tantos mistérios, pois tudo isso são só mistérios, mistério de nosso Deus. Mas assim, mistérios ou não, nós estamos aqui na presença do Senhor, dispondo nosso coração para Ele e dizendo-lhe: Senhor, entendamos ou não entendamos, vejamos tantos mistérios, te seguiremos, Senhor, como tu queres que te sigamos. E aqui estamos, Senhor, para fazer tua vontade. Glória ao Senhor. O verso 36, e assentados, ali o guardavam. Agora já retornamos à história, ao presente, a essa vida física, literal, material que aconteceu. E por cima de sua cabeça puseram escrita sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo... Aqui, quando diz que blasfemavam, meneando a cabeça, o encontramos em Salmos 109, 25, que seria muito importante ler. Salmos 109. No verso 25. Todos os salmos estão falando do Senhor Jesus Cristo. Está falando sobre esses momentos difíceis que ele estaria vivendo na cruz do Calvário. E aqui no verso 24, ou o 23, expressava o Senhor Jesus Cristo, diz: vou como a sombra quando declina, sou sacudido como o gafanhoto. Meus joelhos estão debilitados por causa do jejum, e minha carne desfalece por falta de gordura. Eu fui para eles objeto de opróbrio, e me olhavam e meneavam a cabeça, zombando de mim. Aqui vemos a palavra profética, escrita ou dita pelo rei Davi, muitos séculos atrás, mais de 600 anos atrás, mais. Não podemos nem sequer contar o tempo quando ele profetizou essas coisas, porque Davi foi, como creio, o segundo rei em Israel, se não estiver enganada. O segundo rei, e ele profetizou isso, porque viveram muitos reis em Israel, e depois, quantos anos passaram? Portanto que, ao que gosta de história, e que pode me dizer esse número, me conta, me escreve, me conta, para que me dê esse dado exato. Mas muitos séculos se passaram quando essa profecia dita por Davi, diz: me olhavam e meneavam a cabeça, zombando de mim. Que tristeza da forma do tratamento que viveu o Senhor. Retornemos aqui a Mateus. E diz que, no 39 diz: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Aqui estavam ofendendo-o,
tentando-o, pedindo ao Senhor sinais, pedindo-lhe esse sinal de que ele mostrasse seu poderio, que mostrasse que ele realmente era o Filho de Deus, como tinha dito. E dessa maneira vinham as injúrias contra ele. E diz no 41, dessa maneira também os principais sacerdotes com os escribas, os fariseus e os anciãos escarneciam. Salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desce agora da cruz, e creremos nele. Então eles estavam aqui zombando e sarcasticamente, falando-lhe que eles creriam se ele naquele momento descesse da cruz. O Senhor não ia se prestar para semelhante sinal que eles estavam pedindo ali, para lhes dar prazer, lhes dar contentamento, que porque eram os personagens, os governantes, os que mandavam, o Senhor não ia se rebaixar dessa maneira? O Senhor tinha que cumprir seu plano, o plano que ele tinha pactuado com o Pai, de ser sacrificado para logo ressuscitar e salvar as almas, salvar a humanidade, salvar as pessoas com esse novo método de salvação que era crer nele como Deus, como Filho de Deus, como um enviado. E esse era o novo método. E o Senhor tinha que seguir em frente em seu plano. Portanto que aqui no verso 43 diz, continuavam lhe falando, diz, confiou em Deus. Livre-o agora se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. Isso, pois, o diz o Salmos 22, 8. Que, pois, eu gostaria que lêssemos para que percebamos que essa profecia já estava realizada. Salmos 22, no verso 8. Que diz, nós já lemos todo o Salmo, mas não é demais tornar a ler este verso? E no verso 8 diz, confiou em Deus ou no Senhor, livra-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Assim que tudo estava escrito. Agradecemos ao nosso Deus, tudo estava escrito, para que percebamos a veracidade de Deus. A veracidade em sua escritura, em sua palavra, em sua existência, nas promessas, em tudo que o Senhor fala, que não se perde nenhum tio, nenhuma vírgula, que não se cumpra da palavra do Senhor. E assim ele, como dizia, que sua palavra jamais iria vazia, senão que antes fazia o que ele queria. E assim é. E assim nós vemos essa profecia cumprida. Seguimos aqui novamente na leitura. Aqui no verso 43, onde o criticavam e dizia, confiou em Deus, livre-o agora se de fato lhe quer bem, porque disse, sou filho de Deus. O 44, e os mesmos impropérios também lhe diziam os ladrões que estavam crucificados com ele. Diz que aí tinha 2 ladrões que estavam crucificados com ele. E eles também estavam escarnecendo dele, também lhe falando coisas. Eles viam que eles mesmos estavam ali também sofrendo um sacrifício e, no entanto, não tiveram temor, não tiveram respeito pelo Senhor. Verso 45, desde o meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Então a hora sexta, diz que a primeira hora era às 9, a segunda, 12, a terceira às 3 da tarde, a quarta às 6. Diz, desde o meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 da tarde. Quando aconteceu isso, que houve essas trevas, quer dizer, o sol se escureceu. O que pensaria? O que pensariam as pessoas naquele momento? O que eles pensaram? Não está escrito o que pensaram.
porque eu penso que muitas pessoas se angustiaram, ficaram assustadas, angustiadas de ver a escuridão, de ver essas trevas. Por quê? Porque um homem, um ser humano, comum, simples, segundo eles, estava produzindo todos esses fenômenos. O que significava isso de escurecer? Nem sequer com tudo isso, eles tiveram temor de Deus. Nem quiseram crer nem aceitar que naquele momento era um personagem muito importante, mais que ser humano, mais que o Filho de Deus, era com quem eles estavam se enfrentando. Portanto, que na leitura do verso 46 diz: por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, no português, no idioma, Deus meu, por que me desamparaste? E isso está aqui no Salmos 22:1. Aqui no Salmos 22:1 eu vou ler e diz: Deus meu, no número 1, Salmos 22:1, Deus meu, por que me desamparaste? Porque está tão longe de minha salvação e das palavras de meu clamor? Veja que quantas vezes vocês leram este salmo? Muitas vezes lemos este salmo e nós não o entendíamos. Nós não compreendíamos do que se tratava ou de que personagem, a quem ele estava clamando o quê. Quem estava clamando o quê? Por que me deixaste? Por que me desamparaste? E pensávamos que era o rei Davi. As pessoas, quando interpretam a Bíblia literalmente, então tudo o interpreta, como foi Davi o que falou, ele é o que está dizendo a Deus que por que o desamparou. Mas não foi assim. Era o rei Davi, sim, o que profetizou, o que falava, mas não era ele, não era. Era o mesmo Senhor Jesus Cristo falando do que lhe havia acontecido. Por que me desamparaste? E aqui segue esse salmo falando, diz: eu te clamo, tu não me respondes, escondestes de mim. Mas então o pai poderia ter respondido ao Senhor, sim, ou melhor, lhe respondeu: sim, eu ouço tuas orações, eu ouço teu clamor, mas tens que cumprir essa aliança pactuada, tens que cumprir o plano de salvação, por amor, pela misericórdia ao ser humano. Agradecemos ao Senhor. Seguimos aqui no verso 47. No verso 47 diz: alguns dos que estavam ali, ao ouvirem isso, diziam: ele chama por Elias. E naquele instante, correndo um deles, tomou uma esponja, embebeu-a no vinagre, colocou-a em uma cana e deu-lhe para beber. Isso do vinagre. Naquele tempo, tinha uma bebida comum, normal, uma bebida muito econômica, por assim dizer, que eu usava para a sede. Era o vinagre, que diziam que era o vinagre da uva. Então, era uma bebida muito barata, que eles usavam para a sede. Isso foi o que deram ao Senhor para beber. Porque ele, com a cana, diz que a embebeu nesse vinagre e lhe deram para beber. O verso aqui no Salmo 69. Vamos ver o que é que diz a respeito. Salmo 69, 21. No 69, 21 diz assim. Mas vou ler o verso 20. O opróbrio quebrou meu coração e estou aflito. Esperei quem se compadecesse de mim e nenhum encontrei, e consoladores e nenhum achei. Colocaram-me fel na comida, e em minha sede me deram vinagre para beber. Que formoso é! Glória a nosso Deus por esses escritos, por essa palavra escrita. Muitos séculos escrito, e aqui vemos o cumprimento na vida do Senhor Jesus Cristo, cumprindo-se aquela palavra profética. Por isso eu quero ressaltar que Deus fala hoje, e Deus tem falado desde o princípio. Sempre Deus falou ao homem,
tem se manifestado Deus. Ele tem feito conhecer seus caminhos. Ele nos ensina, nos guia. Mas nós temos que dispor o coração para que o Senhor nos olhe e tenha misericórdia e nos ajuda a seguir e a conhecer mais e mais dele. Temos que ser sinceros, retos e buscá-lo. E aqui estes escritos nos mostram tudo o que Deus manifestou-se, falou naquele tempo pela boca dos seus profetas, e aqui o cumprimento dessa palavra. Ainda que aqui diz que as pessoas que estavam ali naquele dia não quiseram crer nem sequer que o sol escondeu e não iluminou, foi uma escuridão, veio a noite, as trevas, nem com tudo isso. Eles tiveram em seu coração o respeito pelo nosso Deus. Aqui no verso 49, seguimos, diz: porém, os outros diziam, uns diziam que estava chamando Elias, e outros diziam, deixa, vamos ver se Elias vem para salvá-lo. Mas Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo, leiam o verso 51, que vocês já o leram muitas vezes. E a terra tremeu, e partiram-se as rochas. Diz, eis que o véu do templo se rasgou em dois. Quando nós não tínhamos lido toda a Bíblia, dizíamos, qual o véu do templo? O que significa isso? O que é isso de que eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a terra tremeu e partiram-se as rochas? Mas veja o que aconteceu também. A terra tremeu. Houve um terremoto. Partiram-se as rochas. Que sinal tão maravilhoso Deus estava fazendo. Mas isso não foi suficiente, não creram. E agora vamos ver sobre o véu do templo para que possamos compreender melhor cada vez que vocês leem a Bíblia, que leiamos, já vamos compreender melhor a leitura, vamos valorizar e apreciar mais o nosso Deus. Porque já vamos ter um pouco de clareza, porque quem sabe nós lemos e não nos concentramos, então nunca podemos compreender. Vamos ver o que é isso do véu do templo em Êxodo 26. Êxodo 26. Vamos ler do verso 31 ao 33, bom, mas vou olhar aqui para que fique mais fácil para nós entender. Aqui eram os mandamentos que o Senhor, Deus, estava dando a Moisés. Deus estava disse a Moisés que tinha que construir um tabernáculo. E também lhe ensinou sobre os móveis que teria dentro do tabernáculo. Quer dizer, o tabernáculo era como um salão que estaria dividido. Na parte de fora era o átrio, e logo mais para dentro vinha o lugar santo, e em um terceiro lugar era o lugar santíssimo. E esse véu que o Senhor ordenou a Moisés era para separar o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo ninguém podia entrar. Ninguém devia fazê-lo. Somente o sumo sacerdote, uma vez cada ano, podia entrar para falar com Deus, para que Deus também lhe desse a autorização ou o respaldasse, porque ele era o encarregado de aspergir o sangue do cordeiro no dia da Páscoa, porque a Páscoa era uma celebração cada ano.
E se sacrificava um cordeiro, e com o sangue diz que o sacerdote o aspergia em todo o povo para que Deus lhes perdoasse os pecados. E esse era o ritual que todo ano se fazia. Então, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo também com sangue, e ali falava com Deus, e ali, pois Deus não se sabe o que ele dizia ao sumo sacerdote, que ordem lhe dava, bom, o respaldo, a ordem que dava a ele. Era o único que podia entrar. O sumo sacerdote tinha que estar muito santo, muito perfeito, não tinha que ter cometido nenhum pecado, não ter nenhuma mancha, porque se ele entrasse nesse lugar santíssimo e tinha alguma mancha, tinha cometido alguma falta, um erro de ofender a Deus, imediatamente ele morria dentro do lugar santíssimo. Por isso, aí no ensinamento diz que no traje dele, em suas vestes, do sumo sacerdote, tinha na parte de baixo uns sininhos. Ele, ao caminhar, tocava os sinos. Então, quando ele entrava no lugar santíssimo, os que estavam fora sabiam que ele estava vivo porque ouviam os sinos. Mas se os sinos não faziam barulho, não tocavam, era porque ele estava morto. Então já teria que tirá-lo, mas ninguém podia entrar. Tinha que ele, quando entrava, com uma corda longa que ele tinha, a ponta ficava fora e com essa corda o puxava. E dessa forma é que tiravam o sumo sacerdote morto no caso que estivesse em pecado. Assim diz aqui a forma como Deus ensinou a Moisés, que tinha que fazer as coisas. E tudo isso tinha um simbolismo no futuro. Mas disso depois falaremos mais adiante desses simbolismos do Antigo Testamento, os simbolismos para o Novo Testamento, para a nova era, ou a era do Evangelho. Então, esse véu que fez aqui, que Deus ordenou a Moisés fazer para dividir o lugar santíssimo, ninguém podia entrar, ninguém. Já o disse, como o disse antes, era um lugar sublime de respeito. E é assim que vamos ler aqui um pouquinho, quando Deus deu a ordem a Moisés. Por exemplo, no 26:1 diz: farás o tabernáculo de 10 cortinas de linho torcido, jacinto, púrpura e carmesim, e o farás com querubins de obra primorosa. O comprimento tem que ser assim, assado. 5 cortinas no verso 3. E no 4 diz que farás de jacinto um tecido muito finíssimo que se chamava jacinto. E no 5 diz: 50 laçadas farás, bom o Senhor. Em detalhe, disse a Moisés como era que ele tinha que construir, armar esse tabernáculo. E logo aqui, no verso 29, passamos ao 29, depois de continuar dando instruções de como construir o tabernáculo, lhe diz: cobrirás de ouro as tábuas e farás seus anéis de ouro para meter por eles as barras, falando do que tinha dentro do tabernáculo, os móveis, que era o altar do sacrifício, o altar onde estava a água para lavar os sacerdotes, para sacrificar os animais, todos os utensílios, a mesa do pão, tudo isso. Então, aqui já vamos falar do véu. Diz, e cobrirás também de ouro as barras e levantarás no 30. Levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Farás também um véu de jacinto, púrpura, diz. Farás também um véu de jacinto púrpura. Esse véu certamente era um tecido muito grosso, pesado, grosso, fino, finíssimo. Diz carmesim e de linho retorcido. Será feito de obra primorosa com querubins. E porás o véu sobre 4 colunas de madeira de acácia, coberta de ouro. Seus colchetes de ouro sobre bases de prata. Porás o véu debaixo dos colchetes e colocarás ali, dentro do véu, a arca do testemunho. Diz que o que tinha dentro do lugar santíssimo era a arca do testemunho. Diz: e aquele véu vos fará separação. Aqui é onde eu quero me deter. Diz: e aquele véu vos fará separação
entre o lugar santo e o lugar santíssimo, dando a entender que no lugar santo poderia estar todos os sacerdotes e os levitas, os que estavam ajudando a fazer o sacrifício. Estavam ali no lugar santo. Mas no lugar santíssimo, somente uma vez por ano o sumo sacerdote. Tinha essa separação, porque isso tinha um significado para o futuro. Tinha um simbolismo para o futuro, era a sombra do que viria no futuro. Então, no futuro estava esse templo. No futuro, quando o Senhor Jesus Cristo começou a pregar, ele começou a ensinar que ele estaria construindo um templo e que esse templo seria o lugar onde Deus ia morar. Todos estavam pensando que ele ia construir um templo físico material. Por isso, o Senhor, em algum momento, disse: eu vou destruir esse templo, porque os apóstolos disseram: Senhor, veja o templo, veja estes edifícios. E o Senhor lhes diz: em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada desse templo. Estava-lhes ensinando o Senhor que olhasse esse templo que tinha em Jerusalém. A isso eles se referiam, e o Senhor disse: não ficará pedra sobre pedra com o templo que não seja derrubada. Claro que todos os que ouviram essas coisas se injuriaram muito, porque ele tinha dito essas coisas. E o Senhor também disse em uma ocasião: eu vou construir o templo, e em 3 dias eu posso derrubá-lo, e em 3 dias eu vou tornar a edificar o templo. Então, por isso é que aqui, quando lemos que estavam jogando na cara do Senhor tudo que ele tinha falado, que tinha ensinado, e diziam: sim, ele disse que vai destruir o templo em 3 dias, e que ia destruí-lo e que em 3 dias ia reedificá-lo. Claro que disseram: está blasfemando, está falando loucuras, mas o Senhor estava falando era do templo espiritual. O templo espiritual que ele ia começar a edificar, desde o momento que ele começou a se manifestar na terra, pregando o reino dos céus, pregando o evangelho, cumprindo a lei de Moisés. Então o Senhor estava começando a edificar seu templo espiritual. E assim que esse templo físico material, o Senhor disse: isso muito em breve será destruído, e não ficará pedra sobre pedra. Eles nunca entenderam nem compreenderam essas coisas, tudo interpretaram mal, e por isso diziam que ele era um mentiroso. Assim que, nesse verso 33, diz que aquele véu será a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Diz: porás o propiciatório sobre a arca do testemunho. Até aí leremos? Retornemos a Mateus. E assim, esse lugar santíssimo era um lugar que ninguém podia entrar. Ninguém. O único que podia entrar era o sumo sacerdote. E como o Senhor Jesus Cristo, ele é também o sumo sacerdote Melquisedeque. O Senhor Jesus Cristo é o pastor, o mestre, o sumo sacerdote, o profeta, o Filho de Deus, é nosso Deus. É isso, o Senhor Jesus Cristo? E é o sumo sacerdote também? Então, ele, como sumo sacerdote, era o único que poderia entrar nesse templo, nesse lugar santíssimo espiritual que ele estava construindo. Assim que retornemos aqui, novamente aqui onde diz sobre o véu, no verso 51. E aqui diz que o Senhor Jesus, quando clamou e entregou o Espírito, então diz: eis que o véu do templo se rasgou em 2, mas qual véu do templo? Pois saibam que foi o véu físico que tinha no templo físico em Jerusalém, porque aí tinham posto também o lugar santíssimo, pois esse véu que eles tinham ali rasgou-se em 2 de uma forma mágica, digamos assim, para nós, os seres humanos.
De uma forma mágica, extraordinária, rasgou-se esse véu, abriu-se o véu para que todos os que estavam fora olhassem para dentro o que tinha, porque já o de dentro iria ficar descoberto, já não seria sagrado. Já o Senhor Jesus Cristo tinha dado entrada livre, porque nesse lugar santíssimo ninguém podia entrar, pois o Senhor deu entrada livre ao lugar santíssimo, dando a entender, no sentido espiritual simbólico, que nós ou os seres humanos não podíamos nenhum entrar nesse lugar santíssimo, mas o Senhor Jesus Cristo, com sua morte, que com tudo que ele fez, permitiu que esse véu se rasgasse e que aquele físico ou material que havia, que ele estava simbolizando ou representando, já ficara nulo, ficara em nada, se fora já ignorado, porque isso já não tinha nenhuma validade para Deus, e que o que teria validade daí em diante era Cristo Jesus com seu templo espiritual que ele estava formando, e por isso ele diz que esse templo ali em Jerusalém, o físico, pois rasgou-se esse véu, sem que ninguém o fizesse, e rasgou-se, tudo ficou descoberto. Claro que as pessoas que estavam aí certamente pensaram: isso é um sacrilégio, porque isso ninguém pode olhar o que tem dentro do lugar santíssimo. E agora esse véu rasgou-se. Quem o rasgou? Eles viram as coisas, mas nunca compreenderam, nunca entenderam a mão de Deus, nunca viram que era Deus o que estava atuando neste momento, dando ensinamento que tampouco compreenderam. Então, por isso diz que o Senhor Jesus Cristo foi o que permitiu que todos nós pudéssemos entrar à presença de Deus, porque antes as pessoas não podiam diretamente apresentarem-se diante de Deus. Sempre Deus se manifestava através dos profetas, mas não se manifestava ao ser humano, às pessoas, não se manifestava a Deus. Então era através do profeta a manifestação, porque estava esse véu espiritual simbólico, esse véu que estava ali em um templo físico, estava representando que ninguém podia entrar no lugar santíssimo. Mas quando o Senhor Jesus morreu, então o véu se rasgou para que todos olhassem o que tinha, e então já não tinha nenhum mistério. E o Senhor cumpriu-se tudo o que haviam profetizado. Eu posso destruir este templo e em 3 dias vou reedificá-lo. E as pessoas pensaram que era o físico que estava em Jerusalém. E acontece que o templo era o mesmo espírito, o templo espiritual que o Senhor estava construindo, que era o mesmo, e que já o Senhor nos dava oportunidade a todos os seres humanos que nós possamos apresentar-nos diante de Deus. E já não vamos fazer através do profeta, senão que cada um de nós nos apresentamos e Deus a cada um pode nos falar e pode manifestar-se, nos abençoa, nos guia, nos orienta a cada um. Deus está conosco com cada um. Então, essa obra, esse véu que se rasga, era tirando essa separação que tinha entre os homens e Deus. Tirando essa separação, essa foi a obra gloriosa entre tudo o que fez o Senhor. Uma dessas obras gloriosas fez-na o Senhor permitir que nós possamos apresentar-nos a nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. E eu espero que tenha me feito entender com esse ensinamento. Mas se algum não, pois volta e leia a Bíblia. Mas tem que ler toda a Bíblia para que vocês possam compreender. Leiam tudo. Como podem ver, estava em Êxodo. Então temos que ler toda a Bíblia para entender os caminhos do Senhor. Portanto, que diz que o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, a terra tremeu, nós cremos, partiram-se as rochas, o cremos, e abriram-se os sepulcros, diz que abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Portanto, que a história não nos conta muito, mas eu imagino como foi esse espanto de todas as pessoas quando viram ressuscitar muitas pessoas
Nós imaginamos que ressuscitaram e começaram a perambular pelas ruas. E o que tinha perdido sua gente, os que tinham perdido as pessoas, os mortos que estavam aí, seu familiar, pois felizes, porque eles ressuscitaram. Então diz que ressuscitou muitas pessoas. Claro, naquele tempo não estavam os meios de comunicação, naquele tempo não tinha muitos escritores, para que alguém imediatamente começasse a escrever tudo aquilo, todas aquelas vivências. Mas o que pôde alcançar, o que Deus permitiu que se escrevesse e que não se esquecesse as testemunhas, as que presenciaram, as que viram tudo e que contaram aos evangelistas e aos apóstolos os eventos, os acontecimentos. E então escreveram e escreveu porque Deus o permitiu. E as coisas mais importantes, Deus permitiu que não se perdesse, senão que fossem evidentes nos escritos. Portanto, que graças ao Senhor, que Ele é sábio e Ele sabe que o que precisamos, Ele diria, isto é suficiente para que as pessoas me conheçam, suficiente para que eles entendam meu caminho. Para que vou lhes contar tudo o que aconteceu com os que ressuscitaram, por exemplo. Portanto, que maravilhas e que acontecimentos sucederam naquele tempo, neste evento da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui diz, o 53 diz, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que estavam com ele, guardando a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam acontecido, tiveram grande medo e disseram, verdadeiramente, o quê? Este era o Filho de Deus. Só agora, só neste momento, aquelas pessoas, os romanos, reconheceram que ele era o Filho de Deus por tudo o que aconteceu. Mas já era demasiado tarde. Demasiado tarde, porque já não podiam arrepender-se. Se arrependeram, pois já seria nulo seu arrependimento, porque de toda maneira ali chegou-lhe o castigo da parte de Deus por terem sido cruéis e terem se comportado dessa forma com o Senhor. No verso 55 diz, estavam ali muitas mulheres olhando de longe, as quais haviam seguido Jesus desde a Galileia, servindo-lhe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao chegar à noite, veio um homem rico, isso é o que narra Mateus, o evangelista Mateus, porque quando se vamos ler os evangelistas Marcos e Lucas, eles tornam a contar-nos essa história e alguns deles se estendem mais, falam outras coisas que de repente, pois nós vamos analisar e dessa maneira para que nos fique muito bem como o conceito de tudo isso, o que aconteceu com o Senhor naquele tempo. No verso 57 diz, ao chegar à noite, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também se tornara discípulo de Jesus. Aqui vemos que o Senhor tinha discípulos, todos são discípulos. Eu vejo aqui que não dizem crentes, os crentes no Senhor, como dizemos hoje, os crentes em Cristo. Naquele tempo, pois, estavam os 12 apóstolos que o Senhor tinha nomeado e andaram com o Senhor em todo momento. Mas também estava o discipulado. Os discípulos quem eram? Pois homens e mulheres que estavam crendo no Senhor e o seguiam e criam nele. Esses são todos os discípulos. Então hoje nós não falamos de discípulos, senão falamos de crentes. Mas é o mesmo. No verso 58 diz que esse José de Arimateia era um crente do Senhor Jesus Cristo, um seguidor do Senhor Jesus. Diz, este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe dessem o corpo, E tomando José o corpo, envolveu-o em um lençol limpo
e o colocou em um sepulcro novo, que havia aberto na rocha. E depois de fazer rolar uma grande pedra na entrada do sepulcro, retirou-se. E estavam ali Maria a Madalena e a outra Maria assentadas em frente ao sepulcro. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus perante Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder, quer dizer, o sábado. Eles fizeram isso no sábado. E disseram: para não suceder que, vindo seus discípulos, roubem-no e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Pessoas tão duras, tão rebeldes. Estes que estavam falando a Pilatos eram os mesmos judeus, os mesmos do seu povo. Essas pessoas, os romanos, creram quando viram o terremoto e quando viram todos esses sinais e reconheceram que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Mas aqui os mesmos judeus do povo do Senhor não creram e ainda inventam todas essas estratégias ou não vamos dizer estratégias porque não merecem, mas sim essa série de justificativa para convencer Pilatos que tinham que fazer algo porque os discípulos iam roubar o corpo do Senhor, dizendo que ele tinha ressuscitado. Então diz: ressuscitou dos mortos e será o último engano pior que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: aí tendes uma guarda, ide guardai o sepulcro como bem vos parece. Então, saindo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a guarda. Fizeram a guarda e a pedra a selaram, para que não se dissesse que os discípulos tinham roubado o corpo e que agora iam dizer que o Senhor ressuscitou. Aqui, pois, não conclui esta narração desse evento triste e também de alegria pelo cumprimento da palavra do Senhor, pelo plano que ele tinha desde antes da fundação do mundo. Não conclui. Seguimos no capítulo 28, mas eu penso que deixamos já o capítulo 28 para outro ensinamento, para ver a formosura do que passou depois. E agora, pois, vamos agradecer ao Senhor e vamos orar ao Senhor e agradecer ao nosso Deus por sua manifestação em nossa vida, pela forma como o Senhor tem se manifestado conosco e da maneira como nós estamos aqui na presença de Deus. Por quê? Porque o Senhor nos convenceu, porque o Senhor tem nos convencido desde o princípio, sua existência, seu poder, sua misericórdia, o amor de nosso Deus e o amor do Senhor. Quando o Senhor Jesus dizia aos apóstolos: ide por todo o mundo, preguem esse evangelho que eu vou dar a vocês. Falem às pessoas. E o que crer será salvo. E o que crer, eu lhe darei os dons espirituais. Falarão outras línguas. Sobre os doentes porão suas mãos e se curarão. Farão milagres, prodígios em meu nome, dizia o Senhor. Esses serão os sinais para que vocês não se equivoquem do caminho, para que vocês não vão tropeçar. Ponho-lhes estes sinais, e esses sinais agradecemos ao nosso Deus. Tem passado mais de 2000 anos desse evento, e o Senhor está se manifestando, nosso Deus, com sua manifestação
do Espírito Santo, seus dons, falando-nos, fazendo-nos promessas, cumprindo tudo o Senhor, e a manifestação dos dons que Ele deu a cada um, os milagres, os sinais que Deus tem feito. E muitas pessoas, em centenas ou milhares de pessoas, Deus tem se manifestado. Como vamos duvidar do Senhor? Como não vamos estar aqui, maravilhados, na presença do Rei da Glória, do Rei dos séculos, do justo, do misericordioso? Como não vamos crer nele? E como o Senhor não nos tem todos aqui apaixonados de seu nome, de sua palavra, de sua presença que a sentimos em nosso ser. Agradecemos ao nosso Deus e vocês os convido para que os que não buscaram congregação, os que não foram à congregação, vão à congregação, à igreja mais próxima, Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, a mais próxima de seu povo, de seu país, onde esteja, e vá para que Deus o abençoe, para que Deus lhe fale, para que Deus lhe dê a felicidade e a paz. E Deus lhe fale para que você se convença que Deus é real, existe e fala hoje. Portanto, que convidados para que busquem a Deus. Tem que buscar a Deus. Buscar a Deus não é que você se despeça deste mundo de uma vez, não. Você pode viver o mundo e desfrutar de muitas coisas no mundo, de tudo que Deus dá, mas em seu coração ame a Deus e creia nele e busque-o sempre em tudo, que Ele está aí próximo de você. Vamos orar. Pai Celestial, Pai Santo, te agradecemos, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor, por tua palavra. Obrigada, Senhor, pelas promessas, por todas as promessas que nos fez e que tudo se cumpre em nossas vidas. Obrigada porque nós não estamos sendo enganados, senão que realmente estamos convencidos, Senhor, de tua existência, de teu poder, de tua misericórdia. Convencidos de que tu és esse Deus que fez o universo. Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio por ter tido misericórdia de todos nós, de chamar-nos para este caminho, de conhecer tua palavra. Obrigada, Pai. Ajuda-nos para que cada dia nós sejamos melhores, cresçamos espiritualmente, para que cheguemos à perfeição, como tu queres que cheguemos à perfeição. Com tua ajuda conseguiremos, Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Para ele seja a honra, a glória e o louvor, meu Senhor, pelos séculos dos séculos. Meu Pai, estendes tua mão poderosa também pelas pessoas que estão doentes. Veja, Senhor, as diversas doenças que existem. Doenças que muitas pessoas estão sofrendo neste momento. Muitos estão sofrendo a dor da doença. Muitos pedem a ti, muitos oram e confiam em ti, te clamam e te pedem saúde. Olha a cada um, meu Senhor. Ouça a oração de cada um. Estendes tua mão poderosa, libertadora, e sejas tu curando doenças físicas, curando também as doenças psíquicas. Tira, Senhor, também as bruxarias, os feitiços, tira as maldições do diabo que atam as pessoas, Senhor, acorrentam. Senhor, liberta os cativos, como dizem os salmos. Tu libertas os cativos, tu limpas. Abre os olhos dos cegos. Fazes que o surdo possa escutar, ouvir. Fazes o mudo falar. Tudo tens feito, meu Senhor. E hoje seguimos te pedindo esses milagres. Realiza esses milagres. Cura, meu Senhor, as pessoas, a todas aquelas que têm doenças dentro do organismo, dentro do corpo. Tira, Senhor, a dúvida. Tira, Senhor, a incredulidade, para que todos possam receber tua cura e tua bênção. Obrigada, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Glória a Deus. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario.
unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Graças, Obrigada, Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Que meu Senhor os abençoe grandemente. Beijo para as crianças, um abraço para todos vocês. Até breve, o Senhor os abençoe.